Olá, bom dia. Aproveitando o feriado para fazer mais uma live, né? E você que não vai conseguir entrar ao vivo, se você estiver vendo esse vídeo, compartilhe com uma mãe especial. Hoje, quando eu abri o meu Instagram, eu recebi alguns relatos de algumas mães sobre a sua história, recebi relatos sobre as suas dores e também vi um post de uma mãezinha autista que falava do choro que ela não teve tempo de chorar. A minha filha, ela não é autista, mas existiu e existe desafios que eu vivi, que também tiveram o choro silenciado ou não tiveram tempo, ou eu não tive tempo para chorar. E é muito importante falar desse choro, porque muitas vezes nós, como mães, nós não temos espaço para chorar. E muitas vezes não é só uma mãe atípica. Uma mãe também, com uma maternidade convencional, também tem seus desafios. Mas nós, como mães diferentes, com uma maternidade diferente, nós temos muitos desafios. E esse vídeo é para falar sobre o choro que ninguém ouve, que ninguém vê. O choro que muitas vezes nós não temos tempo para chorar, porque muitas vezes nós não temos tempo para deixar as nossas vulnerabilidades sair para fora. Só que existe um problema em guardar esse choro. O corpo dessa mãe adoece, as emoções dessa mãe adoecem. Essa mãe, ela vai dando o seu melhor, ela vai se esvaziando sem tempo de se encher de novo. Porque quando um choro ele é silenciado, ele é guardado, é o nosso corpo que adoece. E nós precisamos ter um espaço que muitas vezes não existe para este choro. Eu não sou mãe solo, eu tenho um esposo, mas eu também tive momentos em que o meu choro ele foi silenciado. Mas eu vejo muitas mães por onde eu passo que são sozinhas, que não existe rede de apoio, que não tem ninguém que fique com seu filho para que ela possa tomar um banho demorado, não tem ninguém que fique com seu filho para que ela possa comer com tranquilidade, não tem ninguém que fique com seu filho para que ela possa chorar longe dele. Porque a realidade de uma mãe atípica muitas vezes é que ela passa 24 horas com seu filho. Ela passa o tempo todo com aquela criança e ela deseja tanto transformar aquele dia, ela deseja tanto dar para o filho o que ele precisa, que ela esquece dela. Muitas vezes eu chorei debaixo do chuveiro, naquele banho rapidinho. Muitas vezes eu coloquei o travesseiro na boca, porque eu não queria que eles ouvissem o meu choro doloroso e alto. Porque muitas vezes a gente precisa dar esse choro alto. A gente precisa dar nome para essa dor e expressar essa dor através de um choro. Eu recebi também um relato de uma mãe que ainda não consegue contar a sua história sem chorar. E eu quero dizer para ti hoje, mãe, o choro, ele não é um sinal de fraqueza. O choro é a tua humanidade respondendo àquele desafio. Deus, quando nos criou, ele nos fez com emoções. E não é pra gente esconder, é pra expressar, é pra não deixar com que aquela dor faça mal pra gente. Então eu vi esses relatos de choro. Hoje eu tenho um espaço pra chorar porque eu me permiti. E claro, a minha sistêmica da minha casa é diferente daquela mãe que não tem ninguém. Daquela mãe que não tem uma rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio. Eu tenho um esposo, eu tenho pessoas da família que se disponibilizam a estar com a Rafa, me dando um espaço para isso. Mas às vezes há um desafio tão grande para essas mães que não têm uma rede de apoio, que não tem com quem dividir. E esse choro, muitas vezes silenciado, lá na frente vai adoecer essa mãe. Vai levar essa mãe a uma depressão profunda, vai levar essa mãe a uma tristeza, que ela não vai conseguir celebrar os pequenos avanços. Ela não vai conseguir ver a beleza do seu dia a dia, mesmo que seja um dia cheio de desafios. Porque a vida de uma mãe atípica é cheia de desafios, não só desde o momento que levanta, porque às vezes essa mãe nem dorme.
Durante 1 ano e meio, a Rafaela teve muito problemas com sono, aonde eu tinha que ficar acordada a noite toda porque ela não dormia, porque as crises não permitiam que ela dormia. E eu tinha que deixar o meu esposo dormir porque ele precisava trabalhar no outro dia. E muitas vezes eu ficava 3, 4 dias sem dormir. E até ele dormir, ele ficar acordado para mim poder dormir. Foram assim durante 1 ano e meio até que a gente decidiu pedir uma medicação para que a Rafaela dormisse melhor. E por um bom tempo essa medicação nos ajudou. Hoje ela não precisa mais dessa medicação para dormir, mas por um tempo ela precisou. E muitas vezes eu passei dias acordada, cochilando quando ela dormia, porque eram soninhos muito pequenos, de 30, 40 minutos, que eu tinha que escolher. Ou eu dormia com ela, ou eu fazia as coisas do dia a dia, porque eu tinha uma casa para cuidar, eu tinha outra filha para cuidar. Então a gente se divide entre essas tarefas. Mas ouvi hoje o relato dessas mães, daquele choro que não teve tempo de sair, me trouxe o desejo de fazer mais esse vídeo. Porque existe um choro de uma mãe especial que ninguém ouve e que ela não tem tempo de pôr para fora. E que é necessário a gente chorar. Uma das coisas que eu aprendi foi que o meu filho, a minha filha, os nossos filhos precisam aprender a lidar com os nossos sentimentos. Precisam ver a gente chorar. É muito difícil para uma mãe que é titulada como a guerreira, a forte, porque todas as pessoas vêm na nossa direção com palavras afirmativas, mas poucas gastam tempo olhando para o nosso coração que está espedaçado. Porque a gente vê muitas pessoas ouvindo relatos e se compadecendo desse relato, mas não vive o real. Uma mãe atípica, uma família atípica, um pai, uma irmã atípica, ela tem o coração espedaçado todos os dias. Porque aquilo que foi idealizado quando aquela criança foi planejada não aconteceu. Aquela paz que a gente quer ter dentro de casa não tem. Imagina uma mãe, a minha filha, ela não é autista. Ela tem algumas características autistas, mas ela não se enquadra no aspecto autista. Mas ela tem algumas coisas muito semelhantes, ela ainda se morde. E é muito doloroso tu ver a mão de uma criança com marca de mordida, muitas vezes ficando roxo. E no relato dessa mãe que eu vi, aquela criança se mordeu, aquela criança se machucou, porque na hora da crise, a criança ela quer produzir alguma coisa que tire ela daquele momento, daquela crise, daquela dor. E eu vejo isso acontecer dentro da minha casa. Hoje, a Rafinha se morde bem menos do que se mordia. Porque hoje ela tá crescendo, ela tá tendo um entendimento de que quando ela se morde, ela machuca ela. Mas quando uma mãe vê uma criança se morder, ela também é machucada. Ela também se machuca, porque ela sabe o que aquilo tá produzindo. Que aquilo também é um grito de socorro daquela criança que não tá sabendo lidar com aquela crise, que não tá sabendo lidar com aquele momento. E que muitas vezes nós cuidamos tanto dos nossos filhos, nós corremos tantos em prol dele. A gente quer tanto que eles vivam bem, que eles estejam bem, mas a gente esconde aquele choro, a gente guarda aquele choro porque não tem tempo. E se tiver alguma mãezinha atípica aqui vendo esse vídeo, eu quero falar uma coisa pra você: chore. Se tiver que chorar com seu filho no colo, chore também. Mas não deixe esse choro escondido. Chore no lugar que você é o mais protegido, que é a sua casa. Deixe o seu filho ver que você também sente. Depois que eu comecei a expressar os meus sentimentos pra Rafa, hoje ela sabe distinguir os meus choros. Eu tenho o hábito de fazer devocional todas as manhãs, que é o horário que eu tenho mais tranquilo na minha casa. E nesses momentos eu choro. E ela vem correndo pra mim. E eu olho pra ela: filha, tá tudo bem, a mãe tá orando e tá chorando. Aí ela vai e volta pro desenho, pro que ela tá fazendo. Mas tem outros momentos que eu choro. E ela vem perguntar pra mim. Com o jeitinho, como ela não fala, ela fala muito com o olhar. E eu digo pra ela: a mãe tá chorando porque a mãe tá triste. E ela me abraça. A primeira vez que eu fiz isso, o abraço da minha filha, pra mim foi a cura que eu precisava naquele dia, naquela dor. Porque mesmo ela no mundinho dela, ela entendeu que a mãe também sofre.
E é muito importante a gente ensinar para os nossos filhos atípicos que nós também temos emoções, que nós também sofremos, que nós também sentimos, que nós não somos Mulher Maravilhas, que nós não somos fortes sempre, que vai existir um choro e que assim como a gente precisa lidar com as crises dos nossos filhos, os nossos filhos também precisam aprender a lidar com as nossas fraquezas, porque nós somos mulheres, nós somos humanas, nós vamos chorar, nós vamos nos entristecer, nós vamos explodir. Nós não podemos esconder a nossa humanidade porque a gente precisa lutar em prol de um filho. Sim, a gente pode dar o nosso melhor para o nosso filho, mas a gente também precisa se cuidar, olhar para dentro. Porque se eu não estiver bem, minha filha não está bem. Que foi uma realidade que veio para minha vida. Quando eu adquiri uma asma emocional, porque eu não colocava para fora e o meu corpo, de alguma forma, precisava gritar. E eu nunca tive um problema respiratório, eu nunca tive uma falta de ar. E de uma hora para outra eu me paro numa UPA com insuficiência respiratória, não conseguindo encher os pulmões de ar. E aí quando eles foram investigar o meu histórico, o médico olhou pra mim: tu teve alguma coisa, algum impacto, alguma coisa que te estressou? Aí eu olhei pra ele e sorri, eu digo: há anos eu tô assim. E ele disse: a tua asma é emocional. E toda vez que acontece alguma coisa desafiadora com a Rafaela dentro da minha casa, eu tenho crises de asma. Agora, há pouco tempo, eu tive uma crise onde eu tive que fazer um tratamento de 40 dias. Porque eu estava de novo guardando as minhas emoções. E depois que eu vi que o meu corpo adoeceu, porque eu escondi, porque eu não disse, porque eu não expressei, ou porque eu não tinha o entendimento de que ser fraca, ser fraca não é ser fraco, né? Tu precisa mostrar a tua vulnerabilidade, tu precisa mostrar que dói, tu precisa mostrar que aquilo ali é desafiador pra ti, que tu não vai conseguir sempre, que tu não vai acertar sempre, que nós como mãe nós queremos dar o nosso melhor todos os dias, mas nós não vamos conseguir ser uma máxima sempre. A gente vai muitas vezes perder a paciência, a gente vai muitas vezes gritar porque a gente é ser humano. E o meu objetivo desse vídeo aqui é falar com as mães que estão do outro lado: você é humana, você tem dores, é desafiador a sua rotina. É desafiador quando você passa a noite toda guardando um filho que está em crise, zelando pelo sono dele. Quantas vezes eu fiquei sentada na beira da cama da Rafaela, depois que ela internou com insuficiência respiratória e ficou entubada 27 dias, cuidando a frequência respiratória da minha filha, para ver porque eu tinha aprendido a contar quantas respirações ela tinha que dar por minuto. E eu ficava sentada na beira da cama dela, cuidando da respiração, com medo que a minha filha ficasse com falta de ar de novo, com medo que a minha filha fosse para o hospital de novo. A gente vive isso. A gente tem medos, a gente tem desafios. Essa semana eu vivi algo que há muitos anos eu não vivia. Para mim sempre foi desafiador ir para as salas de terapia. Porque só uma mãe que vai para a sala de terapia sabe o desafio que é tu olhar para um terapeuta que te manda fazer algo, mas que não conhece a realidade da tua casa. De que quer que tu faça algo com teu filho que muitas vezes tu não tem tempo para fazer. E muitas vezes eu saía das salas de terapia chorando, porque quando eu dizia que eu não tinha conseguido estimular minha filha como deveria, o terapeuta olhava para mim e dizia: mas tem que fazer, mãe. Mas precisa, ela necessita. Só que existe um mundo além desse filho atípico. Existe uma rotina fora das terapias, fora daquele estímulo diário que nós temos que dar para os nossos filhos. E essa semana nós tivemos uma devolutiva da neuro, da Rafa, e também das terapeutas que têm cuidado dela desde o começo do ano. E ali elas nos deram parabéns, porque a Rafa estava sendo estimulada. Aquilo que a gente tinha que fazer, a gente estava conseguindo, mas a gente encontrou uma forma de fazer. Porque muitas vezes os scripts que dão pra gente num hospital e numa sala de terapia não comporta a nossa rotina dentro da nossa casa. Eu não consigo estimular a Rafa do jeito que eles querem que eu estimule. Então eu adotei um mecanismo dentro da minha casa e comecei a colocar ela nas tarefas que eu faço dia a dia. E isso deu o resultado.
Então eu quero dizer para você, mãe, encontre uma forma de colocar em prática aquilo que o seu filho precisa. Hoje eu não vivo tantos desafios que eu vi essas mãezinhas compartilhar comigo pelo Instagram nos últimos dias, mas eu já vivi. Eu já vivi com choros na garganta entalado, porque eu não tinha espaço para chorar e outra eu não tinha para quem chorar. Porque muitas vezes a gente não fala da nossa dor porque as pessoas não sabem lidar e porque as pessoas não conhecem. Hoje, existem muitas comunidades de mães atípicas que falam uma com as outras, que trocam experiências, que compartilham as suas dores. Hoje tem Instagram, né, de mães que compartilham. Mas quando eu me tornei uma mãe atípica, eu não tinha isso. Eu não tinha ninguém para compartilhar. Eu não tinha uma mãe que estivesse vivendo o mesmo desafio do que eu. E por conta própria eu aprendi que a pessoa só sabe o que tu vive se ela já viveu. Porque é muito fácil a gente dar receita na vida de alguém quando a gente não conhece o forno que ela tem. Sabe aquela receita de bolo que deu super certo no outro forno? Eu não tenho a mesma forma, eu não tenho o mesmo forno. Se eu pegar a mesma receita, pode ser que dê errado aqui na minha casa. E muitas vezes deu errado. Aquelas receitas que me passavam e que não se encaixavam na minha rotina deu errado na minha casa. E isso me entristecia, isso me frustrava, isso fazia com que eu me sentisse incapaz. Até que eu decidi que eu não iria mais buscar receitas fora. Eu iria fazer a minha própria receita. E nisso, buscando uma forma que funcionasse dentro da minha casa. Uma forma que funcionasse com as 2 filhas que eu tinha, uma forma que funcionasse com meu esposo. Eu confesso pra vocês, eu não fui uma mãe perfeita. Eu não fui uma esposa perfeita. Eu dei o meu melhor. Mas eu ouvi da médica que cuida da Rafa desde 1 ano e meio dizer que parecia que ia dar tudo errado. Mas no fim deu tudo certo. Aquilo ali me tranquilizou de uma forma de que mesmo a gente, com falhas, com defeitos, com erros, com excessos, com faltas, tá dando certo. E um conselho para você, mãe atípica, que passa pelos seus desafios, não gaste tempo olhando para fora do portão. Olhe para dentro. Existe uma família, existe uma essência, existe uma fórmula e uma receita que vai funcionar somente para vocês. Que pode ter dado super certo lá fora, mas que aqui dentro não vai dar, porque vocês são diferentes, vocês têm uma família diferente, vocês têm filhos diferentes. A doença do seu filho pode não ser a doença daquela outra criança. Muitas vezes eu me comparei, mas muitas vezes eu também errei em querer dar receita para outras mães. Até que eu aprendi que quando tu tenta dar uma receita para alguém, tu tá machucando aquela pessoa. Tu tá dizendo pra ela que ela não tá conseguindo, tu tá dizendo pra ela que ela não é capaz, quando na verdade aquela pessoa tá dando o melhor dela. Depois que eu aprendi isso, eu parei de tentar dar receita para os outros. E a minha fala, desde que eu aprendi, é que tente achar aquilo que funciona na sua casa. Tente achar aquilo que funciona com o diagnóstico do seu filho. Tenta achar aquilo que funciona com os outros filhos que você tem. Eu não fui uma mãe hiper mega presente com a minha filha mais velha porque eu não tive como ser. Mas naquilo que eu podia ser, eu tentei ser. E sempre tentei trazer a minha filha para perto de mim. Com todas as minhas vulnerabilidades, com todas as minhas fraquezas. Porque eu entendi que essa era a mãe que ela tinha. E eu comecei a abrir o meu coração para aqueles que estão aqui dentro da minha casa. E agora eu tô abrindo o coração para vocês. Porque eu sinto que chegou o momento e que eu estou preparado o suficiente de compartilhar essas coisas com vocês. Porque existe um choro que ninguém ouve. Existe um choro que ninguém coloca pra fora. E que talvez que você que vai ver esse vídeo, que não é uma mãe atípica, que não conhece ninguém com diagnóstico, quando você vê uma criança na rua com crise, não olhe com olhar de julgamento, porque aquela criança pode não estar fazendo birra. Ela pode estar lidando com o desafio dela. Quando você encontrar uma mãe no mercado com uma criança que se atirou no chão, porque talvez aquele lugar está desafiador para ela, não olhe com olhar de julgamento. Entenda que da mesma forma que aquela criança está sendo desafiada pelo aquele ambiente, aquela mãe também está. Que por trás de uma criança tem uma mãe que sofre, tem um pai que sofre.
Eu tenho um marido presente, o meu marido sofre tanto quanto eu. Ele é um pouco mais emotivo do que eu, ele chora com mais facilidade do que eu. Eu, pra mim chorar, o ambiente tem que ser seguro. Eu, pra mim chorar, eu preciso ter certeza que ninguém vai me julgar. Eu, pra mim chorar, eu tenho que ter a certeza de que a pessoa que eu tô chorando não vai tentar solucionar a minha dor, porque não tem solução. Sabe essa mãezinha que não dormiu hoje à noite, porque o filho teve crise a noite toda e que não teve nem tempo de chorar? As tuas palavras não vão mudar a demanda dela. As tuas palavras, as tuas receitas não vão mudar a dor que ela sentiu de ver o filho se morder. Ou depois que o filho, cansado de ter crise, dorme, ela olha para aquela mãozinha tá inchada. As tuas palavras não vão mudar aquilo que aconteceu. Mas talvez, se você sentar e perguntar para ela como é que você está, como é que você está se sentindo, deixar aquela mãe falar, deixar aquela mãe botar para fora o sentimento dela, porque é dela. Só ela sabe o que ela sentiu, só ela sabe o que ela viu, só ela sabe como está o seu coração. Dê espaço para essa mãe ser ela, sem julgamento. Dê espaço para essa mãe chorar sem palavras que podem consertar, porque só quem vive aqui dentro sabe que palavras não consertam. Nenhuma palavra vai tirar o diagnóstico de uma criança. Nenhuma palavra vai diminuir o nível do autismo do meu filho, para quem tem filho autista. Nós sabemos que não tem palavra nenhuma muda a sistêmica de uma casa com diagnóstico. Então, essa live hoje foi para falar com você, mãe ou mãe atípica, que está com choro guardado. Aquele choro que você não teve tempo para chorar. Aquele choro que você tem medo de botar para fora. Essa mãezinha que eu compartilhei nos stories, ela teve coragem de relatar a dor da sua noite. Ela teve coragem de expressar a sua dor e dizer: eu não chorei porque eu não tive tempo, mas doeu. E dói. Dói ser mãe atípica. Os nossos filhos geram muitas alegrias e contentamento no nosso coração, mas também geram desafios diários que ninguém vê, que ninguém passa. Só uma mãe sabe o desafio que é uma consulta dentro de um hospital. Só uma mãe sabe o quanto ela vai ter que se preparar no trajeto de sair de dentro de casa, porque sabe que o mundo lá fora é desafiador para ela, mas também para o filho dela. Só uma mãe sabe o que cada crise gera no corpinho do seu filho. Olhe para essa mãe com mais empatia. Olhe para essa mãe como alguém que não precisa ser forte e guerreiro o tempo todo, que vai ter seus dias bons e maus, que vai ter muitas vezes explosões porque ela não aguenta mais aquela situação. Porque às vezes ela vai pedir socorro de um jeito diferente, porque nenhuma de nós tem coragem de dizer: socorro, eu tô doente, socorro, eu tô cansada. Porque muitas mãezinhas não têm alguém que cuide do seu filho para ela poder descansar. Graças a Deus eu tive. Eu tive meu esposo, eu tenho pessoas da família que cuidam da Rafa, que nos permite ter um espaço. Mas hoje eu tô dando voz para aquelas mães que não têm. Hoje eu tô me compadecendo e falando daquelas mães que são sozinhas, daquelas mães que estão sozinhas, que ouvem a palavra empatia, que ouvem a palavra rede de apoio e sabem que isso não funciona. Eu tenho uma rede de apoio na escola da Rafa, graças a Deus, mas tem mães que não têm. Tem mães que os seus filhos não vão para a escola todos os dias porque não tem uma monitora ou porque a professora não tem paciência de estimular aquela criança da forma diferente que ela precisa ser estimulada. A gente ouve tantos relatos de crianças que são agredidas num lugar que elas deveriam ser acolhidas. Essa é a rotina diária de muitas mães. E aquelas que não viveram esse preconceito, elas têm medo que os filhos vivam. Então uma mãe atípica, ela vive em torno do medo de como que vai ser. Existe um choro de como vai ser a vida adulta do meu filho. Se eu não proteger, se eu não estiver perto dele, quem é que vai estar? Nós precisamos falar um pouquinho mais dessas mães, nós precisamos falar um pouquinho mais dos desafios dessas mães, nós precisamos fazer com que esses desafios cheguem nos lugares que precisam chegar. Os hospitais precisam ter mais empatia com essas mães, porque não é só uma pessoa sentada no corredor, é uma mãe que teve um monte de desafio.
Só quem é mãe atípica sabe o quanto a gente demora para conseguir uma consulta no SUS, o quanto é desafiador ficar horas na fila da farmácia municipal para pegar os medicamentos, o quanto é desafiador conseguir terapias para os nossos filhos, conseguir uma escola com inclusão de verdade, aonde o teu filho ele é estimulado, porque esse é o papel da escola. O quanto é difícil ter alguém que te ajude na tua rotina diária, porque tu é mãe, mas tu também é mulher, tu também é esposa, tu também tem outros filhos. Muitas trabalham, muitas estudam e tem todo esse desafio na sua rotina. Eu tenho meus desafios. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mãe atípica, eu trabalho, eu estudo e eu preciso colocar tudo isso dentro da minha rotina. Claro, graças a Deus eu tenho o apoio do meu marido e da minha filha mais velha, mas tem muitas mães que têm essa mesma rotina e andam sozinhas. E que às vezes tem que largar o seu serviço porque o seu filho teve uma crise e a monitora ou a professora não soube como lidar e correu, ligou para ela e disse: vem buscar o seu filho. São esses relatos que a gente vê. E essa mãe que faz tudo isso, engole um choro, esconde a tristeza, aprende que precisa ser guerreiro o tempo todo, que as suas vulnerabilidades não podem ser mostradas. No outro vídeo eu falei da Mulher Maravilha, que é muito linda para os outros, mas quando tira aquela armadura, só ela sabe os machucados que estão por baixo. E é esses machucados que precisa ser curado, é esses machucados que precisam ser tratados, para que essa mulher consiga de novo, quando começar o dia, botar de novo a sua armadura, botar de novo a sua roupa e seguir a sua rotina. Porque só ela sabe que tipo de machucados tem por dentro quando ela tira aquela roupa. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para conscientizar você que tá vendo ou que vai ver esse vídeo, que existe uma mãe atípica sofrendo na sua rotina diária. E não é porque ela não ama o seu filho, e não é porque ela não tá dando o seu melhor, é porque é desafiador para ela. Então eu espero que esse vídeo alcance você e também alcance outras mulheres. E se você conhece alguma mãezinha atípica que talvez precise ouvir isso, compartilhe com ela. Porque eu acredito que o que eu levei anos para aprender, esse é o objetivo, é mostrar para você, mulher, é mostrar para você, mãe, que você é humana e que você precisa sim ser vulnerável, você precisa sim ter seus momentos de fraqueza, porque ninguém é forte e sábia sempre. Eu desejo para vocês um dia abençoado, um bom feriado e até o próximo vídeo.